Pensa bem nisso por um instante. Qual é o verdadeiro sentido da gente estudar teologia, mergulhar nas escrituras, se no fim do dia isso não muda em absolutamente nada a forma como a gente realmente vive a nossa vida? É uma armadilha muito sutil, não é mesmo? A gente acaba acumulando aquela montanha de conhecimento doutrinário, memoriza os textos, entende todo o contexto histórico, mas o coração e as nossas atitudes diárias continuam exatamente iguais. Essa é uma reflexão fundamental para todos nós que reconhecemos a autoridade da Bíblia, mas que, na prática, suamos a camisa para trazer essa autoridade para a nossa rotina. Então, sejam muito bem-vindos a mais uma análise detalhada. O nosso foco principal hoje é exatamente essa ponte, essa transição vital entre dominar conceitos teológicos teóricos e, de fato, aplicar tudo isso na prática. Nossa investigação agora vai se basear muito na visão reformada sobre o capítulo 1 da Carta de Tiago. Vamos unir aqueles alicerces da bibliologia, tipo a suficiência e a autoridade da Bíblia, com aquele mandamento que não tem como a gente ignorar, o de sermos literalmente praticantes da palavra. E para organizar a nossa conversa, a gente dividiu a análise da seguinte forma. Primeiro, vamos ver o conceito bíblico de obras, depois, acolhendo a palavra, em terceiro, o ouvinte esquecido, passando para a suficiência prática e, por fim, a bem-aventurança da prática. Vamos lá? Começando pelo nosso primeiro ponto, o conceito bíblico de obras. Sabe, quando a gente estuda a teologia com rigor, precisamos definir os termos com muita precisão. E, culturalmente falando, as pessoas costumam limitar a ideia de obras apenas à ação social, ativismo ou doação de dinheiro. E, claro, essas ações são maravilhosas e fazem parte da vida cristã, com toda certeza. Mas a visão bíblica vai muito, mas muito mais longe. Ela fala de uma vida inteira submissa à vontade de Deus. É o pacote completo, uma resposta holística que envolve absolutamente tudo o que somos, colocando cada pedacinho da nossa existência sob a lente da palavra revelada. Para a gente ter uma noção mais clara do que essas obras bíblicas englobam no dia a dia, os textos sagrados nos mostram que obediência significa, por exemplo, a mortificação da própria carne e a rejeição total do pecado. Significa ter integridade dentro do casamento e lá no nosso ambiente de trabalho. Envolve criar os filhos sendo fiéis aos princípios divinos o tempo todo. E Tiago ainda bate na tecla da religião pura, que inclui um desafio gigante, que é conseguir domar a própria língua. E, além disso, preservar a nossa santidade diante das influências constantes do mundo lá fora. Ou seja, é uma ética que mexe com cada centímetro da nossa realidade. Muito bem, passando para o nosso segundo ponto, acolhendo a palavra. Mas aí fica a pergunta, como é que começa essa transformação toda? Acredite se quiser, a aplicação começa bem antes da ação em si. Ela começa na nossa atitude na hora de receber o texto. O material destaca 3 passos, ou pré-requisitos, que são cruciais para que essa semente dê frutos. Primeiro, o despojamento. A gente precisa se despir de toda impureza moral e da maldade acumulada, é literalmente limpar o terreno. Segundo, a mansidão. Isso significa receber a revelação com muita humildade intelectual, deixando de lado o orgulho e a arrogância de querer julgar o texto. E terceiro, reconhecer o poder salvador. Entender que essa palavra implantada não é uma sabedoria humana qualquer, mas sim um único instrumento com eficácia garantida para nos transformar de dentro para fora. O que nos leva ao nosso terceiro ponto, o ouvinte esquecido. Agora que a gente já entende a atitude correta de recepção, chegamos ao verdadeiro coração desta nossa análise. O apóstolo Tiago usa uma metáfora simplesmente brilhante. Ele compara a pessoa que estuda as escrituras, mas falha miseravelmente em praticar, alguém que dá uma olhada para o próprio rosto num espelho. O resultado prático dessa atitude? Um auto-engano completo. Pensa assim, a palavra de Deus funciona como um espelho de altíssima resolução. Ela escancara quem nós somos de verdade, mostra as nossas falhas, o nosso orgulho e aquelas motivações bem ocultas. Mas, se a pessoa vai até esse espelho, admira a precisão da teologia refletida ali, e logo em seguida vira as costas e esquece tudo o que acabou de ver, não acontece mudança nenhuma. Ficar colecionando certificados teológicos sem deixar isso moldar o caráter gera um raciocínio puramente falacioso. A pessoa jura que está progredindo, quando na real só está inflando o intelecto. Então, o ponto-chave aqui é que escapar desse auto-engano exige da gente o exato oposto. O texto diz que precisamos nos debruçar sobre a revelação. É inclinar o corpo e a mente com foco absurdo e com perseverança constante. É não deixar que a correria do dia a dia ou as vontades do nosso coração sufoquem aquilo que acabamos de ler.
É exatamente essa a diferença brutal entre um olhar rápido e distraído e um escrutínio focado em mudança de vida. Entrando agora no nosso quarto ponto, a suficiência prática para todos os dilemas. Essa urgência de aplicar as escrituras resolve um dos maiores problemas de hoje em dia: a vida fragmentada, onde a teologia fica só na teoria e o pragmatismo dita a nossa rotina diária. Olha que interessante essa tabela, como a nossa imaginação humana bate de frente com o modelo bíblico frente a dilemas muito reais. A Bíblia não serve só para reger a nossa vida religiosa, ela é suficiente para tudo. No casamento, por exemplo, a regra para amar o outro não deve vir de opiniões pessoais que mudam toda hora, mas do modelo objetivo e revelado de Cristo e a Igreja. O mesmo vale na hora de dar um conselho. Quem tem a vida submissa à Bíblia não sai por aí dando achismos baseados em experiências passadas, mas recorre exclusivamente ao conselho perfeito de Deus, que é o único capaz de mudar de verdade o interior de alguém. Finalmente, o nosso quinto e último ponto: a bem-aventurança da prática. Chegando nessa reta final, a gente precisa declarar isso com todas as letras. Não tem absolutamente nada mais inconsistente do que falar aos quatro ventos que a Bíblia é inerrante, suficiente, autoritária e, ao mesmo tempo, ser um ouvinte negligente. A verdadeira bem-aventurança, aquela alegria que é genuína e duradoura, não está simplesmente em saber o que foi revelado. De jeito nenhum. Ela só se concretiza na atitude firme de agir com base nessa revelação, fazendo da palavra a nossa bússola inegociável a cada novo passo. Para fechar nossa análise, deixo aqui uma provocação profunda, daquelas que merecem ficar ecoando na mente da gente muito depois desse estudo acabar. Pensa bem. Buscar incansavelmente o conhecimento, debater dezenas de complexidades doutrinárias, sem que isso vire santificação diária e mudança prática. Não seria essa, no fundo, a forma mais trágica e bem elaborada de auto-engano? Que essa pergunta sirva de incentivo para nós, não só para continuarmos estudando com firmeza, mas, acima de tudo, para vivermos essa verdade intensamente todos os dias da nossa vida.